Fala, fala galera! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brasil Culé, teu canal de notícias do Barça. Galera, estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal porque a semana está pegando fogo, né? E a gente já pode respirar um pouco mais aliviado. Temos 3 notícias importantes. Uma já é oficial, que é a saída de Iñaki Peña, né? A rescisão de contrato de Oriol Romeu já está tudo certo e apalavrado. E a venda de Jean Virgili, que também já está apalavrado, a falta da oficialidade. Tá bom? Galera, então a novela das inscrições finalmente está chegando ao fim, tá? Então, bora entender como essas saídas vão resolver os problemas do Barça. Ok? Já se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e venha formar parte desta comunidade de culés que temos aqui no YouTube. Ok? Já se inscreveu? Ativou o sininho? Comenta, compartilha, tá bom? Deixa teu like também, ajuda muito. Interatua com o vídeo, deixa teu hype, tá bom? Ok, galera. A primeira grande notícia que abriu a porta para o alívio, né, foi a saída de Iñaki Peña, que a gente já conversou ontem, mas a gente já sabia que a situação dele era complexa, né? Ele renovou o contrato até 2029, mas a saída foi por empréstimo, né, ao Elche, por uma temporada, sem opção de compra, tá bom? A gente conversou isso ontem e hoje já é oficial, ok? Essa foi uma muito boa jogada, galera, para o fair play financeiro, né? Porque a saída dele libera o espaço salarial que o clube precisa para inscrever o Szczesny, né? O Wojciech Szczesny, que o cara estava no limbo, né? Sem poder jogar. E o Flick também já estava aperreando, já estava falando com o Jean Laporta, já estava falando grosso, né? Porque ele queria o Szczesny logo, né? Mas galera, a saída do Iñaki é boa para a Szczesny, né? Ele respira aliviado ao saber que será inscrito já segundo as declarações, né? E de Flick, que todo mundo tem chance de lutar por um posto no 11 titular, ok? Lembram as declarações que deu Flick faz uns dias, quando ele recebeu o prêmio a melhor treinador? Ele disse que não promete titularidade para ninguém, né? Claro, ele estava falando de Ter Stegen, né? Mas ele diz que não promete titularidade para ninguém, e que, se for pensar assim, o Szczesny também tem uma oportunidade, né? Ainda a grande aposta seja João Garcia, né? O Szczesny pode demonstrar que está a um grande nível e colocar dúvidas na cabeça de Flick, né? Então, sobre quem poderia ser titular. Então, vai ter chances, né, de lutar pela titularidade. Galera, essa notícia é ótima, né? Porque finalmente regulariza um goleiro de experiência, né, para ser a sombra de João Garcia, né, na ausência de Ter Stegen, óbvio. E é o primeiro passo para o caos das inscrições começar a se resolver, ok? Galera, a segunda notícia é talvez a mais importante. É que a novela de Oriol Romeu finalmente acabou, né? Pois após dias de negociação, o Barça e o jogador cederam e chegaram a um acordo para a rescisão de contrato, tá? Essa saída, galera, é crucial porque libera a folha salarial para Gerard Martín. E lembra que a gente conversou sobre que o Flick precisava mais do Gerard Martín do que do Szczesny, tá? Por isso que essa notícia agora é mais importante, porque o Hansi Flick precisava mais do Gerard Martín, já que ele é canhoto e agora está jogando como zagueiro, né? Então, Hansi Flick estava mais apressado a contar com Gerard Martín do que com Szczesny. Mas, galera, estão os dois já perto de ser inscritos, ok? O Romeu, né, voltou ao clube com uma difícil missão de substituir o Busquets. Embora tenha começado bem, não conseguiu se firmar, né?
O adeus é o melhor para ele e para o clube, né? Que agora pode seguir em frente. E como se não fosse bastante, galera, a gente já pode confirmar também a venda de Jean Virgili, ok? Para o Mallorca. Ontem o Deco foi caçado por gigantes de Gerard Romero, né? Em uma reunião, tomando um café com dois diretivos, né? De Mallorca, né, galera? Na nossa última análise, né, a gente falou sobre essa reunião de Deco, né, e os emissários do clube de Mallorca. Agora o acordo já é oficial, né, e o clube vai receber mais de 3 milhões de euros por um jogador que acabou de se destacar na Copa Internacional Sub-20. A gente tem que entender que essa operação, né, é a venda de uma promessa da base para conseguir dinheiro para fechar as contas, ok? É uma medida de desespero, mas, galera, o Barça conseguiu incluir uma opção de recompra e o direito de 50%, ou seja, vendeu 3 milhões e pouco por 50%, ok? E se guarda para uma futura venda, né, a opção de recompra, ok? A gente, galera, está trocando talento por fair play, mas sem perder o controle total sobre o jogador, ok? Galera, o que tudo isso significa para o Barça? Significa que finalmente Hansi Flick vai poder contar com todos os jogadores que ele precisa, né? Com a saída de Iñaki Peña e a rescisão de Oriol Romeu, o Barça conseguiu o espaço necessário para inscrever o Chesney e Gerard Martin, né? E com a venda de Jean Virgili, segundo o Diário Sport, o clube terá dinheiro para fechar a operação de Ronny Bardghji, ok? Não sei se é suficiente, mas, galera, segundo o Diário Sport, estão dizendo que Jean Virgili é o suficiente, sim, tá? Mais uma vez, galera, o Barça esperou o último minuto para resolver as coisas, né? Mas a boa notícia, galera, é que soluções vieram, né? E agora o elenco está completo. A diretoria evitou ter que dar mais um aval pessoal, que dizem que esse aval de agora seria de 5 milhões, somados aos 7 milhões já aprovados faz 2 semanas atrás, né? Porque o plano A, galera, é vender jogadores, né? E finalmente funcionou, ok? A gente pode criticar a gestão que deixa tudo para a última hora, mas temos que reconhecer que as peças se encaixaram, né? E o projeto de Flick não será prejudicado. E galera, eu quero deixar uma coisa clara, tá? As minhas críticas à diretoria é porque às vezes parece que há falta de profissionalismo em algumas coisas, né? Tipo, não falar nada com Ter Stegen, deixar, né? Claro que não se conta mais com ele, né? Não estou falando de pedir permissão, estou falando em dizer que não contam mais com ele, entenderam? Ser sincero com o goleiro, né? E dar tempo para ele se buscar outro time, um time novo, né? Também, por exemplo, garantizar a continuidade de Xavi e 3 semanas depois demitir ele sem falar nada com ele. Ele falando assim em uma coletiva de imprensa que ele não estava sabendo de nada, que depois ia falar com Jean Laporta, que ele não sabia, né? Ou seja, galera, ir de frente, né? E falando as coisas na cara. Também, galera, outra coisa, Laporta mente muito, né? Com as voltas ao Camp Nou, com o fair play financeiro, né? Que a gente está arrastando desde que o Messi foi embora, né? Ou antes, né? Porque o Messi não conseguiu ser inscrito porque a gente não tinha essa margem, né? Galera, ele diz, o Laporta diz que tudo estaria solucionado depois de assinar um novo contrato com a Nike, lembram? E ainda assim, não deu para chegar à regra 1 por 1. Ou seja, são muitas coisas, entendem? Muitas mentiras. Ainda assim, galera, também, por exemplo, a volta ao Camp Nou, são tantas coisas, né? Que ficam desgastando a imagem de Joan Laporta. Mas, galera, ainda assim, eu deixo claro que para mim é o melhor presidente da história do Barça, ok? E que ele já resolveu uma situação parecida antes, ok? Na época do Ronaldinho, lembram? Então o Barça estava em uma situação similar a essa agora. E ele foi a pessoa, né, que resolveu. E eu acho que ele é a pessoa certa para resolver os problemas agora. Tá bom?
Eu critico sim, porque eu estou tentando dizer para ele que eu estou de olho, tá? Ninguém é perfeito. Mas, galera, Jean Laporta tem cometido muitos erros, tá? Essas coisas de deixar até a última hora para inscrever, porque, segundo o Diário Sport e Mundo Deportivo, tudo está apalavrado, está tudo fechado, mas ainda não estão inscritos os jogadores, tá bom? Tomara que hoje, mais tarde, já seja oficial ou amanhã, sei lá. Mas o que eu tô falando é que a gente sempre espera chegar ao último momento, né, para inscrever os jogadores, tá? Então, eu quero saber de vocês, tá? Vocês estão aliviados com o desfecho da novela das inscrições? Ou ainda acham que esse tipo de gestão de último minuto é um risco muito grande para o clube? Né? Comentem aqui embaixo, tá? Quero ler a opinião de todos. E claro, se curtir o vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações, ok? E não esqueçam, aquele abraço de gol para todos e visca el Barça!